Pessoal, beleza? Queria comentar aqui, pessoal, para vocês que estão me vendo nesse momento aqui, que eu fico triste, né? Porque nós vivemos numa sociedade aqui no estado da Paraíba extremamente violenta. Vocês vêm acompanhando isso. Isso não é só aqui no estado, em todos os estados do Brasil. Pegando aqui na Paraíba, a violência que me refiro aqui, vou me especificar, é a violência administrativa, certo? Administrativa jurídica, aqui me refiro aqui. A gente tem um trabalho aqui no estado da Paraíba, uma luta que se iniciou em 1999, bastante tempo isso, né? E essa luta se intensificou, iniciando em Campina Grande, que a gente iniciou esse trabalho em Campina Grande e acabou se fortalecendo em João Pessoa, na capital do estado. E a gente, nessa luta, que é com o objetivo de tentar retomar as atividades polícia militar aqui no estado da Paraíba, a gente intensificou em 2003, 2004, mais ou menos isso. Em 99, deu uma paradinha por conta de faltas materiais, né? Questões só se resolvia mais na capital do estado, a gente estava sem condição de ir à capital, e o movimento inicia-se em João Pessoa, né, com outro pessoal, e a gente acaba somando essas forças, e a gente vai à capital do estado e acaba se encontrando com esses colegas lá em João Pessoa, e a gente dá seguimento a esse trabalho no sentido de tentar resolver uma ilegalidade que homens e mulheres sofreram, o que vem sofrendo até o presente momento, e em que, infelizmente, sem ainda solução. Ao que acontece? Todos nós que estamos nessa batalha, nós fomos licenciados da Polícia Militar, certo? Em variados anos, mais ou menos iniciando do ano de 89, mais ou menos a partir da década de 90. Muitos policiais licenciados foram afastados da corporação, que a gente chama de da baixa, né? Notícias. Mas a realidade seria licenciamento a pedido, certo? Você solicitar a demissão. No mundo civil chama-se demissão ou exoneração. A gente chama de licenciamento a pedido, que é o que estabelece no nosso estatuto da Polícia Militar. Então, nós solicitamos esse licenciamento, certo? Tudo bem. Perseguições internas na época, escalas abusivas, existe um motivo que fez com que a gente solicitasse esse licenciamento. Não só eu, como todos nós que estamos, né, nesse engajamento, tentando a volta à corporação. A gente passou por vários governadores, né, nessa batalha. A gente passou no governo de Cássio Cunha Lima, nós passamos no governo de José Maranhão, pegamos também o governo de Ricardo Coutinho, e o projeto ou o processo de luta continua tramitando nessa batalha, apesar que a gente deu uma paradinha no sentido das mobilizações maiores, no sentido do governo de João Azevedo, certo? Mas na justiça tramita, não sei de todos, mas uma grande maioria. Pela associação, tem um grupo forte, muita gente estão nessa batalha, e tem os individuais que tramita processo com seus respectivos advogados de forma individual, ok? Mas o que eu quero nesse momento aqui falar para os amados, espero que esse vídeo não seja longo, mas vai acabar sendo, porque o conteúdo precisa ser bem explorado para poder a gente não deixar pontos obscuros, para que possa ser compreendido pelas pessoas que estão de fora, e os que estão de dentro possam compreender, que tem muitos que são colegas nossos da Polícia Militar, mas não conseguem entender como é que anda a coisa, certo? E eu preciso esclarecer aqui para poder as pessoas compreenderem o andamento dessa batalha, dessa luta. Então, no governo Cássio Cunha Lima, a gente tentou essa luta, inclusive na época era o representante do governo na Assembleia Legislativa, era Dr. Gilvan Freire, né, que era líder do governo na Assembleia Legislativa. Apesar dos esforços do Gilvan Freire, que foi designado pelo governador para tentar analisar a situação, foi Cássio que designou ele, não se encontrou, não encontramos, né,
uma oportunidade época que pudesse justificar a legalidade da reintegração de homens e mulheres que se encontram na nossa situação, ok? Então nessa época a gente fizemos, juntamente com o governador Cássio, uma forma desse pessoal ser reaproveitado. Então dos 350 homens que a gente tinha conosco, mais ou menos 60 foram nomeados como contratados, né, como agente penitenciário, inclusive alguns já permanecem nesse serviço, e outros, né, dos 60 que entraram, mais ou menos 60, apesar de já ter saído a grande maioria por conta dos concursados, alguns permanecem, apesar de ganhar apenas salário mínimo, que é uma outra injustiça. Aí o restante ficou de fora porque o governador época não cumpriu, o Cássio, no caso, não cumpriu, né, de convocar todos, como tinha fechado com a gente na Rádio Tabajara, onde nós nos reunimos com esse objetivo. Mas aqui a matéria é outra situação. Então a gente passou no governo também de Zé Maranhão. O Zé Maranhão também, época, se comprometeu a resolver a situação, acabou deixando o governo também e não cumpriu essa meta. A gente iniciou também essa luta no governo de Ricardo Coutinho, mas não conseguimos manter contato pessoalmente com o Ricardo, né, na época. Apenas alguém do governo dizia que o governador Ricardo, época, iria resolver, acabou não resolvendo, certo? No governo de Ricardo Coutinho, a gente tinha o nosso deputado na época, era o deputado Janduí Carneiro, que inclusive ele não conseguiu ser novamente reeleito, pessoa de nossa extrema confiança, um homem honrado, que é o doutor Janduí Carneiro, certo? Inclusive foi ele que apresentou a proposta, apesar de a parte que coube analisar a situação, determinando a reintegração desse pessoal, fui eu que elaborei, certo? Foi eu que elaborei, certo? E acabou juntando com o restante que o doutor Janduí tinha feito, uma emenda à Constituição, que é o artigo 48A, tão somente que o parágrafo 14 está sendo questionado, inclusive está indo para o STF, né, para ser analisada a questão da constitucionalidade. O que me chama a atenção aqui, senhores e senhoras, é o seguinte: assim que foi aprovada a nossa emenda 37, transformando essa emenda acrescentando o artigo 48A à Constituição do Estado, alguns artigos, especificamente o que nos chama a atenção aqui nesse momento é o parágrafo 14, que é o que determina que fossem ou que devem ser reintegrados todos aqueles policiais licenciados a pedido que se encontravam na ilegalidade ou que se encontram hoje na ilegalidade, né, de forma afastada, de forma abusiva, e esses devem ser reintegrados aos seus respectivos quadros, a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiro Militar, com todos os direitos restabelecidos. É assim que determina, né, apesar de estar suspensa liminarmente, esse parágrafo 14, que inclusive foi objeto de elaboração por nós aqui. Parabenizo nesse momento aqui o trabalho do deputado Janduí Carneiro, que foi o que apresentou na Assembleia por ser deputado. Então, assim, com a aprovação dessa emenda 37, acrescentando o artigo 48A, que tramitou na casa por todas as comissões, se eu não estiver enganado aqui, foram por 4, inclusive uma delas é a de orçamento. O dinheiro foi criado para justificar de onde tirei esse para pagar o pessoal ser reintegrado, não teve problema nenhum, certo? Foi criado, foi aprovado isso na Assembleia Legislativa, quem aprovou a Assembleia, e passou pela Comissão de Constituição e Justiça, vendo que tudo isso era baseado na Constituição. Então ela não feriu a Constituição, inclusive os deputados da base do governo, época, isso foi em 2014, certo? Foi devidamente aprovado em 2 turnos, um turno e no segundo turno. Então, inclusive, ultrapassou os limites mínimos, que seria a metade dos deputados da Assembleia, né? Que daria mais ou menos 18, né? Seria 18. Quem participou para votar foram 28 deputados. Veja que ultrapassou o limite mínimo estabelecido por lei para esse tipo de situação, que seria a emenda à Constituição. Só que logo que foi aprovada essa emenda à Constituição, determinando que a gente fosse reintegrado na corporação, nós fizemos os requerimentos respectivos, inclusive eu elaborei o requerimento, nós elaboramos um requerimento, um modelo, passamos por nossos colegas e foi dado a entrada nesse sentido.
com o objetivo de ser reintegrada à Polícia Militar, ok? Pois bem, só que em andamento essa situação, o comando, o Ministério Público, melhor dizendo, o Ministério Público impetrou com a ação de inconstitucionalidade, alegando que o parágrafo 14, especificamente, ele era inconstitucional, porque feria tais e tais situações. Eu não vou entrar aqui em tais situações para não ficar muito longo aqui o vídeo, ok? Beleza. Só que o Ministério Público não tem legitimidade, pelo regimento, de impetrar com ação direta de inconstitucionalidade. Foi o que fez, foi citado pelo relator. O relator do Tribunal de Justiça que pegou essa causa aí, na distribuição automática, foi o Dr. Romero Marcelo Fonseca de Oliveira, desembargador, que inclusive Notícias. do Tribunal de Justiça, já foi governador do Estado, inclusive nesse momento, o fato de ser governador, a gente vai fazer uma observação aqui, ok? É importante, pela arguição que eu quero propor aqui nessa situação, e vocês vão entender por quê. Eu vou voltar a falar sobre o fato de ele ter sido governador, substituindo o Ricardo Coutinho quando ele pediu licenciamento para, não sei se foi uma viagem que ele fez. O que acontece é o seguinte: foi citado pelo relator, Dr. Romero, mandou intimar a pessoa que teria legitimidade, que não é, no caso, não seria o Ministério Público, e sim o Procurador-Geral de Justiça. Inclusive, mandou dar seguimento. Ele tinha legitimidade e mandou dar seguimento. Só que o Estado da Paraíba, que não, até aquele momento não tinha impetrado por nada, apenas o Ministério Público, que impetrou de forma ilegítima, o Estado aí entrou com a cautelar, como se fosse um processo pensado no outro. E nessa cautelar, apensado na ação direta de inconstitucionalidade, solicitou a liminar, suspendendo, pedindo a suspensão da lei liminarmente, que de imediato o doutor Romero, que no caso o relator aqui no Estado da Paraíba dessa emenda, ou desse parágrafo 14, né, que está sendo submetido à inconstitucionalidade, de imediato ele concedeu a liminar, né, e a lei está suspensa liminarmente até o presente momento. Eu não sei dizer a vocês o julgamento do mérito, como ocorreu, se ocorreu dentro do Tribunal de Justiça. Só sei que ela está indo para Brasília, para o STF. Foge a memória aqui agora, não tenho conhecimento se ela foi julgada o mérito. Só sei que ela está subindo para o STF. Acredito que esteja subindo ao STF, segundo os comentários aqui que rola, ela está indo para o STF. Não está no sistema ainda, ok? Mas alega que foi solicitado e ela está indo para o Supremo Tribunal Federal para analisar a questão da constitucionalidade. Inclusive, apesar da associação de Patos e a de João Pessoa não terem legitimidade, porque só quem pode propor se habilitar nessa ação de inconstitucionalidade em relação a essa emenda, esse parágrafo 14 está sendo discutido, é a Assembleia Legislativa que elaborou a lei, o Governo do Estado. Então, somente eles. Quem quiser entrar apensando ou fazendo parte, vai entrar como amigo da corte, que em latim chama de amigos curi, amigo da corte. Então, tem gente que se habilitou, um advogado se habilitou em nome dos interessados, que está como amigo da corte, apenas prestando informações, para que possa esclarecer numa tomada de decisão, para o julgador ter subsídios, apenas como subsídio para julgar a causa. Mas é lógico que acaba usando aqueles elementos, porque são elementos fundamentais para que possa clarear ele num julgamento. Todavia, o que me dá tristeza é que o relator, ele citou, certo? Está aqui no computador aqui na frente, ele citou o artigo, deixa eu ver qual foi o artigo que ele citou aqui. O artigo 63, certo? 63, parágrafo 1º, inciso 2º, letras B e C. O que é que tem parágrafo 1º? São uma iniciativa privativa do governador do Estado, as leis que, aí ele, inciso 2º, dispõe sobre, aí vamos ver a letra que vai agasalhar o entendimento que o relator teve para poder suspender a lei. A letra B diz o seguinte: organização administrativa, vírgula, matéria orçamentária em serviços públicos. C. Serviços públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. O que poderia se assemelhar um pouquinho de nada, ou quase nada, entrar em relação a essa emenda 37, esse parágrafo 14, organização administrativa, tão somente, porque matéria orçamentária em serviços públicos, não, porque tinha sido aprovado na Assembleia Legislativa, inclusive os recursos dos quais justificaria pagar esse pessoal. Foi aprovado na Assembleia, inclusive com participação dos representantes do governo época. Outro que podia aparecer em relação aqui é serviços públicos, servidores públicos do Estado, quando está se referindo à reintegração dos servidores públicos, por isso que se acredita ele que é de privativa do governador, porque quando fala em seu regime jurídico, não tem nada a ver com provimento de cargos, não tem provimento de cargo, porque a reintegração não vai surgir um novo cargo, ele vai voltar para o cargo anteriormente esteja ocupado ou não, que é o cargo de praças, no caso, né? Estabilidade não tem a ver, aposentadoria não tem nada a ver, reforma também não tem, e nem transferência para inatividade não tem a ver. O que poderia, no entendimento dele, lá, servidores públicos do Estado, porque se refere a servidores públicos, ele está alegando que a Assembleia Legislativa não tem poder de transigir lei nesse sentido, porque é privativa do governador. O detalhe chama a nossa atenção que um dos atos ou poderes da Assembleia Legislativa é fiscalizar o Poder Executivo. Se o Poder Executivo aprovou essa lei, ou a emenda, eu não chamo de lei, eu chamo de emenda, ela foi acrescentado à Constituição do Estado da Paraíba, não é uma lei qualquer, ela é um acréscimo à Constituição do Estado da Paraíba, que é o parágrafo 14 do artigo 48A. Foi aprovado pela maioria na Assembleia. Quer dizer, o Tribunal de Justiça da Paraíba está tirando a legitimidade da Assembleia Legislativa, o governador do Estado deveria entrar com essa ação, derrubando essa emenda quando ela estava tramitando na casa. Então veja que o Estado perdeu prazo para discutir a matéria de constitucionalidade, porque essa questão de constitucionalidade, o governador tinha que impetrar com essa ação, ou o próprio Ministério Público, ok? Quando ela estava tramitando, e não quando da sua aprovação, porque quando aprovada, ela foi legitimada pelos deputados, em sua maioria, que compõem o poder legislativo do Estado, que até porque tem um dos poderes é fiscalizar o Poder Executivo. Então ele manda que o governo do Estado deve reintegrar esse pessoal que está nessa situação, é o poder, e por isso é que o Poder Legislativo tem. Então o governador do Estado, o Tribunal de Justiça, está dizendo que a Assembleia Legislativa não tem o poder de fiscalizar os atos do governo do Estado. Isso aqui nos espantou. Então veja que, no meu entendimento, que eu acredito que vai se entender no STF, é que o parágrafo 14, que nós elaboramos, apesar de ter sido apresentado pelo deputado Júlio Carneiro, ele é extremamente legítimo. Ele é constitucional, até porque o próprio relator disse que o texto está repetindo o que a Constituição diz. Se está repetindo o que a Constituição diz, seu relator, como é que é inconstitucional então? O que está se determinando lá, seu relator, doutor Romero Marcelo Fonseca de Oliveira, é a reintegração dos policiais licenciados, homens e mulheres, que estão na ilegalidade, que a própria Constituição estabelece em dizer que tanto na Constituição do Estado como na Federal, atos administrativos para ter suas devidas validades tem que ser publicados nos respectivos diários oficiais. Essa emenda 37, esse parágrafo 14 aprovado na Assembleia Legislativa por maioria em 2 turnos, que teve participação dos deputados da base do governo, só foi aprovada porque tramitou porque publicou em todas as etapas obrigatórias na Assembleia Legislativa, que o governo do Estado foi intimado, foi citado para se pronunciar e não se pronunciou quando tramitava. Então nós estamos vendo que Vossa Excelência, doutor Romero, com todo o respeito que nós temos ao senhor, que o senhor está devidamente equivocado. Segundo, o senhor, como foi governador do Estado, o senhor tem família do senhor que é funcionário do Estado. Nós tomamos conhecimento que o senhor tem um genro
que, se eu não estiver enganado, ele é um dos oficiais, né, do Corpo de Bombeiro Militar aqui do estado da Paraíba. Em tese, pelo regimento da casa, certo? Eu creio que o regimento estabelece isso. O senhor tinha que dar-se por impedido de julgar um processo a favor ou contra o Estado, porque o senhor foi governador do Estado, o senhor tem parente, tem família no Estado. Então o senhor deveria estar por impedido e enviar esse processo, essa ADIM, para outra pessoa julgar o processo, por questão até de respeito ao regimento do Tribunal de Justiça da Paraíba. Quem sou eu para dizer isso? Mas o regimento da casa, com certeza, estabelece tais situações. E que o senhor está devidamente equivocado, que a reintegração à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros de homens e mulheres que estão nessa situação, ela foi determinada na Assembleia porque o Poder Legislativo tem o poder de polícia, de fiscalizar os atos do governo. Então é lamentável, fico triste pelo entendimento que o Tribunal de Justiça da Paraíba tem nessa matéria e em outras matérias que somente vem beneficiando os governadores que por aqui passam. Esse é um caso extremamente latente. Eu vejo nas redes sociais dos meus colegas aqui transmitindo as suas mensagens do inconformismo, pelo descrédito do Poder Judiciário da Paraíba, e uma decisão dessa extremamente simplória. Agora, interessante que o Vossa Excelência, em um processo que o senhor reintegrou um colega nosso, certo? Um colega nosso, como é público, eu posso dizer o nome aqui, é um processo público. Alexandre, né? O processo de Alexandre Fonseca, Afonso Alexandre Soares, me lembrei aqui, Afonso Alexandre Soares. O senhor reintegrou ele e, na sua tese sistemática, motivadora, justificando a reintegração do praça, o senhor disse lá bem claramente que reintegra o mesmo porque não foi publicado o ato do mesmo em diário oficial. E que o comandante não tinha competência. É verdade, tinha mesmo não. Porque quem estabelece a competência do comando da Polícia Militar para licenciar ou excluir foi a Lei Complementar 87/2009. Aí sim, o comandante, a partir de 2009, passou a ter essa competência ou essa legitimidade. O que antes não tinha. Era ato tão somente do governador do Estado. E teria que publicar em diário oficial, foi o entendimento de Vossa Excelência, em 2014, na reintegração do Alexandre. E que de fato é verdade. Teria que publicar em diário oficial, porque é um ato público de exoneração ou de licenciamento, como a gente chama. E é um ato do governador, porque só quem pode exonerar um servidor público, pelo menos até 2009, era o governador do Estado. De 2009 para cá, com a lei complementar 87/2009, aí sim, o comando pode, entre aspas, mas ainda tem que publicar em diário oficial. O governador, o comando toma as iniciativas que forem pertinentes a ele, mas manda publicar em diário oficial para poder legitimar os seus atos, o que não aconteceu com nenhum dos meus colegas, inclusive comigo. Comigo não aconteceu isso. Outra injustiça que eu posso falar aqui é o meu processo individual, que está na casa aí. Meu processo está arquivado aí no Tribunal de Justiça, doutor Romero, senhores desembargadores. Doutor, que eu estou esquecendo agora quem foi o julgador do processo, Marcos Cavalcante de Albuquerque. Doutor Marcos Cavalcante de Albuquerque, é isso mesmo. Vossa Excelência, que eu tenho grande respeito, o senhor julgou meu processo, admitindo que o comandante podia, que foi uma decisão da primeira instância, o senhor manteve, né? Que o comandante podia e precisava publicar só em boletim da corporação. Quando foi em 2014, doutor Roberto tem o entendimento de que só quem pode fazer isso é o governador e tem que ser publicado em diário oficial. Mas meu processo está aí dormindo no Tribunal de Justiça. E eu ainda sou beneficiado ainda pela lei, que não foi observado, e eu tenho o direito de pedir desarquivamento do processo. Inclusive eu falei com Vossa Excelência, o senhor lembra que eu falei com o senhor, que se eu não conseguir isso com o governo Ricardo, pela luta que a gente estava tramitando, eu iria pedir o desarquivamento do processo. Inclusive o senhor era presidente do Tribunal de Justiça, e o senhor ficou me ouvindo, eu iria pedir os arquivamentos, pedir para o processo voltar à mesa para novo julgamento, porque eu sou um benéfico no processo, e eu estou sendo prejudicado.
Porque eu fui um dos últimos do estado da Paraíba que entrei com ação antes dos 5 anos, doutor Romero. Eu entrei antes dos 5 anos. Então, para mim, não cabe prescrição. O artigo 1º da Lei 20.000, do Decreto-Lei 20.910/32, parágrafo 1º, não me prejudica, porque eu entrei antes de 5 anos. Então, a prescrição não cabe. É para mim. Não cabe para mim. Eu não preciso nem desse parágrafo 14. Eu preciso tão somente que o Tribunal de Justiça reconheça, certo? Que houve um equívoco, não só nessas decisões, como estava havendo um equívoco comigo. O processo está dormindo na casa aí, e o entendimento que tiver, que o comandante podia. Só que em 2014 provou que o comando não podia, só o governador, e tem que ser publicado em hora oficial. E eu não atingi a prescrição, eu entrei antes de 5 anos. 4 anos, 8 meses e 23 dias, a minha ação foi impetrada. Inclusive, eu vou fazer uma petiçãozinha, que eu já disse a Vossa Excelência quando o senhor era presidente, para desativar esse processo. O problema todo é que eu estou sem advogado, um advogado que tenha conhecimento na área, certo? Que possa nos ajudar nesse sentido aí. Ok? Mas essa aqui fica aqui minha lamentação, espero que eu seja compreendido. Eu acredito que o senhor se equivocou quando o senhor concede a liminar, suspendendo essa emenda 37, especificamente o parágrafo 14, né, a qual está sendo discutida a questão da constitucionalidade. Mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer que, se a matéria é repetitiva, como manda a Constituição, então ela não é inconstitucional, doutor. Se o senhor está dizendo que ela já vem dizendo, uma coisa que já vem dizendo a Constituição, né, que tudo tem que ser constitucional, tem que ser publicado, o parágrafo 14 reserva isso, e o senhor diz que é repetitivo, então não é inconstitucional. Não é inconstitucional. O dinheiro para pagar os policiais foi aprovado em orçamento, inclusive quando foi aprovado nas respectivas nos órgãos aos quais tramitou na Assembleia Legislativa. Passou por todos os órgãos, inclusive pela Comissão de Orçamento e em uma das também Comissão de Constituição e Justiça. Então fica aqui minha lamentação, espero que as providências devidas sejam tomadas, inclusive no meu processo que está na casa arquivado e que precisa ser de forma justa desarquivado o processo, seja julgado novamente e eu possa ser reintegrado à corporação, ser promovido ao cargo de sargento, no mínimo terceiro sargento, e receber todos os respectivos salários que eu deixei de receber até agora, porque eu estou nessa situação, pela ilegalidade da Polícia Militar, pela ilegalidade do Estado, pela inércia do Estado, por não obedecer à lei, certo? Porque se era para me exonerar, então publicasse no Diário Oficial, e não foi publicado. Então, se não foi publicado, eu nunca deixei de ser policial militar, questão de ato jurídico perfeito. Forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse momento. Ok? Forte abraço.